Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui repercutir uma informação sobre o futuro do técnico Renato Portaluppi. Há um novo bastidor sobre toda a situação envolvendo a renovação ou não do Renato para 2025. E alguém vai dizer, mas o Renato só fala sobre renovação a partir de dezembro, depois do Campeonato Brasileiro. É verdade, mas não dá para negar que depois que ele startou toda essa conversa, falando que tinha sido procurado por 2 clubes agora na metade do ano e um já pensando em 2025, e depois todas as informações que vazaram diante do cenário do Cruzeiro, e a gente descobriu tem mais novidades. E tá vazando uma, vamos dizer assim, versão que é muito, mas muito boa pro Renato. Eu já vou tirar todos os detalhes, mas antes te falo da KTO, né? A KTO é a nossa casa parceira, uma casa que tem sede aqui no Rio Grande do Sul, uma casa que tem vamos dizer assim, a gente adora divulgar a KTO pelo seguinte, porque eles nos dizem, olha, vão lá e conversem com a galera, que é pra brincar, pra se divertir, é pra entretenimento, pra tu acertar palpite, pra tu errar palpite, pra tu chegar lá pros teus parceiros e dizer assim, olha só, vai vencer por 1-0, ou não, quem vai marcar gol é este, ou vai ter tantos escanteios, e pra dar até graça em alguns jogos que a gente vê por aí, que a gente, vamos ver se nesse jogo aqui vai dar tantos gols, ou quem ganha, quem empata, quem perde e tudo mais. Ninguém tem aqui a missão de falar sobre a KTO e dizer que tu vai ter uma falsa promessa de ficar rico, de tu vai mudar a tua vida. Não é isso. Trata como entretenimento, como aquela grana que tá sobrando lá e que tu pode brincar, e aí tem gente que se diverte com 5, 10, 15, 20, não importa, com o valor que tu puder. Se tu quiser, se tu tiver afim, à vontade de conhecer a KTO, vambora, kto.com, na hora do cadastro, usa meu código JBFilho, esse código te dá uma bonificação, um bônus, um mimo, uma free betzinha em cima do valor que tu colocar, e por minha conta tu já vai sair ganhando por lá. Então kto.com é a dica e JBFilho é o código, beleza? Gente, vamos lá. Todo mundo já sabe tudo o que aconteceu com o Renato, né? A última vem de um bastidor descoberto lá em Eldorado. Charlie Veloso, que é narrador do canal do Alex Bagé, e tá narrando pra caramba. O Charlie Veloso, estando lá, ouviu de algumas pessoas e começou a conversar e ouvir o seguinte: Renato Portaluppi está sim disposto a ficar no Grêmio. E mais do que isso, Renato está deixando vazar que, se for o caso, em nome de uma renovação, de continuidade do trabalho, ele aceita negociar até mesmo um contrato com um valor menor salarial, e sim, uma redução salarial, para permanecer no Grêmio. Basicamente, o que está sendo posto na mesa é o seguinte: olha só, o Renato trata esse ano, não é como um ano atípico, não é como um ano, não, é como um ano que não teve um trabalho tão bom como deveria. É óbvio que ele não vai admitir isso no ar, a gente conhece os posicionamentos do Renato, a gente sabe como é que funciona essa situação, mas basicamente o bastidor o Renato sabe que muita coisa não aconteceu como poderia. Começou até razoavelmente bem, porque, né, ganhou o Hepta, era importante pro Grêmio, e eu não vou discutir isso, eu até pessoalmente não curto, mas sei que a diretoria botou todos os esforços ali. Mas classificou sofrido na Libertadores, caiu para um time reserva do Corinthians, caiu para um Fluminense do jeito que caiu, tá numa campanha muito difícil no Campeonato Brasileiro e talvez nem uma vaga Libertadores vá acontecer. E isto tudo impõe uma nova realidade. E a informação que está sendo passada agora tá? E o Charlie descobriu isso lá com pessoas. E é só olhar, tinha gente grande do Grêmio, do bastidor do Renato, todos assistindo ao jogo do Grêmio em Eldorado, esse último aí que deu até a bronca com o Diego Costa com o Juventude. E a informação de bastidor que corria lá no off do Grêmio era: o Renato quer ficar e, se for o caso, para manter o projeto, aceita renegociar salário, para baixar. O Renato tem um salário que é inimaginável hoje em qualquer outro clube do Brasil. Dificilmente ele vai ganhar isso. Tem clube que paga bem, mas é que o Renato não tem o moral e a história que tem no Grêmio. Nós estamos falando de R$1,5 milhão, mas tá falando, mas R$1,5 milhão. Não, é R$1,5 milhão líquidos de impostos. É R$1,5 milhão na conta do Renato. Pro Grêmio pagar é até mais. É isso que o Grêmio tá dizendo. E o Grêmio tá muito confortável com essa situação porque sabe que paga um salário maior. Mas o que tá dizendo o Renato? Primeiro, foi um ano que não foi tão bom. O ano que vem provavelmente existe um cenário de não ter Libertadores da América, então é uma insegurança e uma redução financeira extremamente relevante nessa conta. E mais, é um ano que ele não entregou. O ano passado teve vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, teve uma campanha que levou, tinha a situação, tá aqui. Esse ano não. Então, diante de tudo isso, há uma informação sendo vazada pelo Renato e seu staff de, olha, se quiserem conversar, eu aceito conversar, e se for o caso, eu reduzo o salário. Bom, para quanto que o Renato vai reduzir? Lá atrás,
num tempo de glória, de auge, eu sei que eram valores diferentes, né? O Renato ganhava ali 700, 800, 900 mil. Essa realidade de passar muito de milhão é agora na gestão do presidente Alberto Guerra. Então, daqui a um pouco o Renato pode reduzir e reduzir bastante para ser significativo. Não é reduzir para, ganha 1,5 milhão, não, agora eu vou ganhar 1,4 milhão. Não, nós estamos falando de uma redução e pelo menos isso que estão nos esperançando. Então, esta é a informação. Eu preciso de colocar aqui, e aí é uma leitura minha, que também é muito confortável pro Renato, né? Depois que vazou a informação de que o Cruzeiro queria ele, e ele vazou propositalmente que estava sendo assediado, né? O Renato vaza isso, e pega mal a informação, porque assim, o Renato vazou que ele estava sendo procurado. Isso foi até público, não é a imprensa que descobriu. Foi o Renato que fez questão de falar isso. Beleza. Depois que ele vaza isso, o Cruzeiro vaza lá de Belo Horizonte, não, é que assim, ó, não fomos nós que procuramos, o Renato que se ofereceu. Eu sei, inclusive, de quem que vazou do Cruzeiro, como é que vazou e por que vazou. Na verdade, o porquê é muito fácil, né? Porque daí o Cruzeiro tá jogando o seguinte, não, o Renato que nos procurou, a gente tem o Seabra aqui, tá tudo bem. E o Renato tá dizendo, eu que fui procurado pelo Cruzeiro, eu tô bem aqui e tudo mais, porque senão pega mal com seus respectivos torcedores ou treinadores e tal no bastidor. Só que é muito confortável agora, embora a informação possa vir a se confirmar, mas é muito confortável pro Renato vazar isso, dizendo, olha, eu quero tanto ficar no Grêmio que mesmo tendo sido procurado por 2 clubes no meio do ano, um deles teria sido o Corinthians, antes de fechar com o Ramon Dias, e o outro, todo mundo já sabe, para 2025 o Cruzeiro, não, olha só, eu quero tanto ficar aqui no Grêmio que a minha ideia é a seguinte, ó, eu fico, renovo e ainda reduzo o salário, pensando no bem do Grêmio, porque provavelmente tem o cenário de não ter Libertadores da América, tem a situação de que o trabalho esse ano não foi tão bom quanto foi da outra vez, e aí em nome do Grêmio eu reduzo. É muito confortável até para limpar o nome com o torcedor que de alguma maneira ficou magoado, triste ou que tá incomodado porque, né, não é o mesmo trabalho, não é nem perto da mesma, vamos dizer assim, né, de tudo que já aconteceu antes com o Renato, não é nem perto do melhor momento dele. Enfim, é isso que nós temos, de um vazamento da informação de que Renato fica e ainda ou quer ficar e além de querer ficar, aceita uma redução de salário. A gente já vai ter essa situação mais concreta depois do final do Campeonato Brasileiro. E é uma estratégia do Renato, que eu respeito obviamente muito, porque o Renato faz o quê? Ele espera, deixa passar o Brasileirão, porque renovar agora seria renovar em baixa. Espera passar o Campeonato Brasileiro, tenta aí dar um sprint, chegar numa Libertadores da América e aí tu negocia numa condição mais favorável. Mas muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. Até porque, vamos lá, um último comentário aqui, existe o cenário do presidente Guerra chegar e dizer, Renato, desculpa, último ano do meu contrato, no meu mandato, tu encerrou o contrato, não vou renovar e vou atrás de um outro técnico. Isso pode acabar acontecendo, né? Não esqueça que é pros dois lados. O Renato divulga que ele tá sendo assediado, mas o Grêmio também pode assediar o outro lado. Mas enfim, tem mais tempo pra acontecer isso tudo. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.